Todos nós, seres humanos e não humanos, nós queremos a felicidade. Mas por que, ainda que a gente queira a felicidade, se esforce por encontrar a felicidade, ainda assim nós sofremos? Por que sofremos? Quais as causas do nosso sofrimento? Como superar o sofrimento? A nossa mente comum, não instruída, tende a achar que o sofrimento vem de causas exteriores. Por isso a felicidade também, não é? Depende totalmente de causas exteriores. Isto, aquilo, talvez se eu tivesse isso, talvez se eu tivesse aquilo. E apesar desse nosso esforço de tentar encontrar, né, a felicidade e o fim do sofrimento através do manejo de causas exteriores, ainda assim nós continuamos, né, enfrentando o sofrimento, enfrentando o desagrado, né, a frustração, a melancolia, a tristeza, quando as condições que nós achamos que são as responsáveis pela nossa felicidade não estão afinadas com o nosso modelo de felicidade. E quando essas condições estão afinadas com os nossos modelos de felicidade, nós achamos que então estamos felizes. Entretanto, essas condições estão sempre mudando, né? E nós estamos então sempre nessa espécie de gangorra, ora feliz, ora infeliz. Será que realmente não existe uma outra causa, uma outra instância mais profunda que nós não estamos percebendo e que está na raiz dos nossos sofrimentos? Foi um pouco isso que o Buda investigou no seu caminho de realização espiritual e descobriu então que a felicidade ou o sofrimento não é causado por condições exteriores, mas é causada pela nossa própria mente. É a nossa própria mente que, ao vivenciar as experiências através dos contatos dos olhos, ouvido, o tato, e os chamados 6 sentidos, é o modo como a nossa mente experimenta as coisas e reage a essa experiência é que cria sofrimento ou felicidade. E como é que a nossa mente reage? Como é que nós significamos as nossas experiências? Se nós estamos dominados por tendências ignorantes, né, então a nossa experiência vai estar, ao ser condicionado por essas tendências ignorantes, não saudáveis, então nós vamos reagir às experiências de acordo com essas tendências. Mas, se o modo como que a nossa mente vive a realidade é, né, dirigida pela sabedoria, então, apesar das dificuldades exteriores, nós podemos viver, né, nossas experiências com mais sabedoria. E isso tudo tem a ver com a ignorância, porque se a nossa mente está coberta de ignorância, né, ela vai reagir de acordo com esses tipos de impurezas, né. Nós observamos a partir da experiência e também dos ensinamentos do Buda, né, que o que quer dizer ignorância não é exatamente a ideia de você não ser uma pessoa letrada ou que você sabe informações sobre isto ou aquilo, né, mas que a ignorância é você não ver a realidade condicionada, essa realidade que nós estamos experienciando, como sendo impermanente, insatisfatória, sem uma essência, sem uma substância fixa. Por não ver essas características da realidade condicionada, nós tendemos a querer que ela fosse permanente, que ela fosse só fonte só de prazeres, só de satisfação, né?
Então nós vamos na contramão da realidade e nos frustramos achando que nós eventualmente não estamos sendo muito eficientes no manejo das condições exteriores. Mas de fato, essa ignorância de não ver a realidade como ela é, impermanente, insatisfatória, insubstancial, é que vai dirigindo a mente para essas tentativas que acabam em frustração, decepção, não é? uma baixa autoestima, um julgamento de incompetência, né? Ou então acelerando, intensificando a nossa cobiça, achando que se a gente fosse mais estratégico em conseguir essas condições, né, nós então aí sim um dia vamos ser realmente felizes, né, e a vida vai ser totalmente satisfatória. Então, mudar a perspectiva da mente, perceber como que essas tendências da ignorância, da cobiça, da aversão estão condicionando o nosso modo de ver e reagir à realidade, é que é uma perspectiva talvez mais sábia, né, e que permite que, em vez de você esperar tanto das condições exteriores, você começa a perceber como que interiormente esses padrões não saudáveis da mente é que são a questão que nós temos que compreender e superar, purificar a mente. Mas para isso nós precisamos treinar a mente a ver essas condições, treinar a mente a ver como que nós reagimos momento a momento a tudo aquilo que nós experienciamos. E nós poderíamos perguntar, mas como nós vamos fazer isso? Aí vem o treinamento. Nós temos que treinar a mente a poder ver com clareza. E treinar a mente significa termos uma mente mais concentrada, uma mente mais atenta, uma mente que desenvolve a capacidade inerente da sabedoria, de modo que quando nós experimentamos as coisas, nós investigamos nossas sensações, nós investigamos nossa percepção, nós investigamos os nossos pensamentos, os nossos desejos, expectativas, não é? E começamos a trazer isto para uma clareza, nos perguntando: isto é saudável? Isto não é saudável? Isto leva ao fim do sofrimento? Isto leva a mais sofrimento? Então, sabedoria, concentração, plena atenção são os nossos grandes aliados e são qualidades que estão dentro da mente, são qualidades da própria mente, não é algo que você tem que buscar fora, não é? E estando dentro depende do nosso treinamento, né? Do nosso cultivo, não é? Cultivo mental. Esse cultivo mental é um método que o Buda ensinou de como cuidar da mente no nobre alto caminho, quer dizer, a compreensão correta, pensamento correto, modo de vida correto, a fala correta, a ação correta, o esforço correto, a plena atenção correta, a concentração correta. São 8 habilidades que nós temos que ir cultivando para liberar a mente, e liberando a mente, né, a felicidade naturalmente ela vem porque ela está ali escondida por trás dessas ilusões de felicidades passageiras, de apegos, de ressentimentos, decepções. Então é um caminho aberto para nós lidarmos com as nossas próprias condições interiores, purificar a mente, né? Encontrar estados de paz, de felicidade, de compaixão para com todos os seres, de amorosidade, de generosidade. Então você começa a experienciar outra qualidade mental, né, que depende menos das condições exteriores
e mais do cultivo da própria mente. Então a ignorância vai sendo dissipada e com ela o sofrimento também vai sendo diminuído, e nós vamos então menos presos a reatividades, menos presos às condições exteriores, e podemos então ir experienciando um grau de um outro tipo de prazer, um prazer menos sensorial, um prazer mais profundo, que vem dessas próprias qualidades profundas da mente, e com isso também compartilhamos com todos os outros seres, ampliamos a amorosidade com todos os seres, o convívio social menos egóico, uma solidariedade social maior, uma amizade menos interesseira. Tudo isso é felicidade. Então o projeto está aberto para nós, seres humanos. Agora nós precisamos escolher o que efetivamente queremos. O fim do sofrimento, o fim da ignorância, ou mais sofrimento, mais ignorância, mais apego, mais destruição da natureza, mais egoísmo. Está nas nossas mãos escolher. Mas eu tenho certeza que todos nós queremos o melhor. É ver com clareza esse melhor aonde está, dentro da nossa própria mente.